Bom dia, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos nessa manhã maravilhosa que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós. Que bom nós podemos estar aqui na presença de Deus. Eu estou aqui na sacada do apartamento, está bem friozinho aqui, né? Não coloquei nenhuma blusa, mas um clima maravilhoso, um clima abençoado por Deus. Amém? Deus abençoe você que está chegando aí. Compartilhe essa live com outras pessoas. É a nossa EBD, é a nossa Escola Bíblica Dominical, sendo transmitida aqui pelo Facebook, né? Com o intuito de nós alcançarmos mais pessoas para compreender a palavra de Deus e para estudar a palavra de Deus, né? Não é como uma escola presencial, mas vale a pena saber que está aí registrado na nossa linha do tempo do Facebook e que as pessoas podem também, além de assistir ao vivo, podem assistir depois em outro momento e tirar as suas dúvidas acerca dos temas que nós estamos trazendo, né? Nós estamos falando sobre eleição e vamos terminar sobre eleição hoje, e aí nós vamos começar a falar sobre o reino de Deus, né? Sobre o reino do Senhor. Então, bom dia para você, você que está aí já, seja bem-vindo, você que ainda não chegou, os que não chegaram vão chegando aí, né? Giovana Borges, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Você que está aí, então, dá um sinalzinho para mim, como está chegando o som, se o som está chegando bem aí na sua casa, né? E nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com o Senhor, vamos pedir a graça de Deus, agradecer a Deus pela noite abençoada que o Senhor nos deu e por este dia de bênção, de graça e de bondade do Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua face, para louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Pai, o Senhor conhece a vida do Teu Filho, da Tua filha, a vida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê capacidade e nos dê inteligência para compreendermos a palavra do Senhor. Porque é pela palavra que nós alcançamos salvação. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e cuidais ter nela a vida eterna. Então a vida eterna está em Jesus, está na palavra, porque Jesus é o verbo encarnado, é a palavra encarnada. Então nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai estar conosco, que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Guilherme Vitor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todos vocês, então, aí para a nossa EBD. Nós já vamos começar. Nós estamos falando sobre a salvação eterna e nós paramos aqui quando nós falamos que a salvação do crente é eterna. Os salvos, eles perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Então foi aqui que nós paramos a semana passada, e você que está chegando aí agora, hoje, pela primeira vez na nossa EBD, é bom que você entenda isso, que domingo que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, nos dando vida e saúde, e nós vamos continuar de onde nós pararmos hoje. Então você pode estar acompanhando cada domingo aí a nossa Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Paz. Amém? E ainda dentro desse assunto da questão da eleição, nós vamos falar hoje, vamos começar por aqui hoje, falando que nenhuma força ou circunstância tem o poder
para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma força, nenhuma circunstância tem o poder para separar o cristão, o crente, o salvo, do amor de Cristo Jesus que foi derramado em nossos corações. Tá? Nenhuma força, nenhuma circunstância tem o poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar deste amor. Olha que notícia maravilhosa. Nada, absolutamente nada. Olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 28. O Evangelho de João 10 e 28 diz: Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus falando sobre o seu ministério pastoral. E ele disse que ele é o bom pastor. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta pela qual as ovelhas dele entrarão e sairão e acharão pastagem. E Jesus vai desenvolvendo então este tema, Jesus vai desenvolvendo então essa fala sobre a questão do seu ministério pastoral, e ele chega e diz: Eu dou-lhes a vida eterna. A vida eterna, amados, é fruto do presente de Deus a cada um de nós que cremos em Jesus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E uma vez que a nós é dada a vida eterna, e a vida eterna está para todos os que se arrependem e creem, lembra que nós falamos sobre isso? Nós falamos que as duas condições para a salvação é o arrependimento e o ato de crer em Jesus. Lembra disso? Então, a partir desse momento que nós nos arrependemos, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como único Salvador, Ele nos dá a vida eterna. A vida eterna é um presente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. As pessoas, elas vivem preocupadas com tantas coisas. As pessoas correm atrás de tantas coisas. As pessoas correm atrás de bens materiais. As pessoas correm atrás das coisas que estão no nosso exterior, que estão fora de nós. As pessoas correm atrás das coisas materiais, atrás de objetos, na expectativa de que isso vai trazer sentimento de realização, de que isso vai fazer com que essa pessoa se sinta realizada, se sinta feliz, se sinta em paz. Mas eu não sei se você já notou, às vezes cada objeto, cada coisa que a gente conquista, o sentimento de tristeza, de infelicidade ainda é maior. Porque nós procuramos as nossas realizações nas coisas externas. Nós estamos muito apegados às coisas deste mundo. Nós estamos sempre batalhando para termos alguma coisa deste mundo, né? Para sermos alguém. Eu ouço muito essa frase: eu quero ser alguém. Queridos, você é alguém a partir do momento que você nasce. Você é uma pessoa. A partir do momento que você nasce, você é alguém. Sabia disso? Você nasceu. Tem uma frase lá no Código Civil que diz que se você nasceu de mulher, você já é uma pessoa, você já tem uma personalidade. Então você não precisa ter nada para você ser alguém. Você já é alguém. Então nesse nosso amor
pelas coisas deste mundo, nessa nossa prisão pelas coisas materiais, nós esquecemos do essencial, que o essencial é a vida eterna. O essencial que nós deveríamos estar buscando, todos nós deveríamos estar buscando e preocupados e construindo é a nossa vida eterna. Por quê? Porque por mais longevo que o homem seja, ou por mais que o homem viva, por mais tempo de vida que esse homem tenha, ele vai morrer, ainda que seja com 100 anos, 110, 120 anos, 125 anos, não sei se tem alguém que pode chegar a essa idade, mas ele vai morrer, o corpo dele não vai suportar, vai se cansar, e quando ele morrer, ele vai para a eternidade, ele vai sair desse plano de vida, que é o plano da vida material, e ele vai viver apenas no plano da vida imaterial. E aí o que importa é que essa vida pós-vida, ela é uma vida eterna, ela não se acaba. Agora você já pensou o homem perder a eternidade com Deus? Já pensou o homem perder a eternidade da salvação? O homem perder a eternidade de Jesus Cristo de Nazaré, do gozo eterno para a perdição eterna? E ele fazer isso porque ele é duro, e ele fazer isso porque ele é autossuficiente, porque ele não crê em Deus, porque ele não quer crer no Senhor Jesus. Então quero que você pense nisso. Tem um poeminha do Carlos Drummond de Andrade que fala, e agora, José? E uma das estrofes fala assim, e se você gritasse? Se você chorasse? E aí no final, não me lembro quais são as frases, mas na última frase dessa estrofe diz assim, e se você morresse? Mas você não morre, você é duro, né, José? Nós precisamos morrer para essas coisas do mundo, para nascermos para as coisas espirituais, porque isso sim é importante. Então Jesus diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna é um presente e nós estamos falando que nenhuma força, nenhuma circunstância tem o poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma força, nenhuma circunstância tem o poder para separar o cristão, o crente em Cristo Jesus, do amor de Deus e do amor de Cristo. Então ele diz, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém poderá arrebatar um crente das mãos do Senhor Jesus. Ele nos dá a vida eterna. Vamos ver Romanos capítulo 8 e versículo 35. Olha lá, Romanos 8 e 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ah, pastor, existe uma crença, amados, eu vou também falar um pouco sobre isso. Existe uma crença que é a crença do mérito e do demérito. O que é isso, pastor? Essa crença faz com que as pessoas acreditem que elas são salvas pelo mérito delas. Então, se elas são salvas pelo mérito, elas precisam permanecer com o mérito. Então, eu sou salvo porque eu vou à igreja. Ah, eu sou salvo porque eu sou ofertante. Ah, eu sou salvo porque eu dou dízimo. Ah, eu sou salvo, amados. Tudo isso faz parte de uma vida de um salvo, mas não é isso que salva. Entende? Nós não vamos à igreja para sermos salvos. Você que já se arrependeu,
creu em Jesus, se arrependeu e se entregou a Jesus. Você não vai à igreja para ser salvo. Você vai à igreja porque você é salvo. O salvo tem prazer. Olha o que diz o Salmo 1. Olha lá, o segredo da felicidade. O Salmo 1 diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Olha que palavra! Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então a sua felicidade não está, ou a felicidade não está no que nós possuímos. Felicidade não está no que nós alcançamos. Não que seja errado possuir, não que seja errado alcançar, mas a felicidade está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar não é ler. Não é ler a lei do Senhor de dia e de noite. Não é ler a Bíblia de dia e de noite, porque ninguém consegue fazer isso, porque as pessoas também têm que lutar para sobreviver. Mas é meditar, estar com a lei na mente, com a palavra de Deus na mente de dia e de noite. Esse sim, essa sim será a pessoa feliz. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Essa sim será a pessoa feliz. E a partir desse momento que essa pessoa medita na lei do Senhor, que ela crê em Jesus, ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela se arrepende dos seus pecados e ela se entrega a Jesus Cristo de Nazaré, ela passou a ser salva. A vida eterna foi dada a ela. E a partir do momento que a vida eterna é dada a essa pessoa, ela vai à igreja porque ela é crente, porque ela é salva. Ela é dizimista, ofertante, porque ela é salva. Ela ama o próximo porque ela é salva. Ela perdoa porque ela é salva. Ela não faz para ser salva, ela faz porque é salva. Você está entendendo? Então não é porque eu raspo a barba é que eu sou salvo, né? Tem isso também, tem igreja aí que se o cara ficar barbudo, bigodudo, ele não pode, ele está condenado. É vaidade, né? Tem igreja que a mulher não pode usar calça comprida. E aí quando você crê em uma salvação por mérito e demérito, quando você comete um pecado, que você tem consciência dele, porque a gente peca todo o tempo, a única diferença é que tem pecado que a gente tem consciência dele e outros a gente não tem consciência ainda. Aí essas pessoas, quando pecam e têm consciência do pecado, não conseguiu dizer não à carne, porque são normalmente pessoas fracas de Bíblia, são normalmente pessoas fracas de entendimento bíblico, são normalmente pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus. Quando elas cometem o pecado, elas acreditam que perdeu a salvação. Nossa, eu pequei, agora eu não estou salvo. Então ela acorda pela manhã, né? Ela teve uma noite de sono, ela acorda pela manhã salva, porque ela estava dormindo, né? Dormindo não se peca. Aí ela acorda salva, feliz, ela ora, ela busca a presença de Deus. Quando é na hora do almoço, ou antes do almoço, ou depois do almoço, em algum momento do dia, ela comete um pecado, e aí ela diz, puxa, não estou salva. Aí ela foge da oração, ela se distancia da oração, ela não vai orar, ela não vai buscar a Deus, porque ela está com vergonha de Deus, ela não está salva. Aí quando é à noite, ela busca força, porque ela está se reprovando e ela está esperando ser castigada por Deus, porque ela pecou, né? Então ela precisa de um castigo para ela se aliviar. Aí à noite ela vai para a igreja e ali ela já se acredita salva de novo. Ela vai para a igreja para pagar a penitência dela.
Não é isso, querido. Salvação não é isso. Salvação não é isso. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, que você crê em Jesus Cristo, você está salvo. Nada, Jesus disse assim, olha, aqueles que o Pai me deu vieram até mim, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Aquele que o Pai me deu veio a mim, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Agora é claro que se nós nascemos de novo, se nós recebemos o Espírito de Deus, então nós não temos mais prazer no pecado. Não há prazer mais em pecar. Eu não vou pecar para que a graça abunde em minha vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Pecaremos para que a graça se abunde? De modo nenhum. Né? De modo nenhum. Eu não vou inventar um pecado para que a graça se abunde. Então, se eu estou salvo e de modo nenhum Jesus vai me lançar fora, eu posso viver uma vida de pecado? Não, você peca o pecado que está na sua interioridade. Porque se você é salvo em Cristo Jesus, você não tem prazer no pecado, você tem prazer na palavra de Deus. Nessa você tem prazer, mas no pecado não. Você peca, vai continuar pecando. Mas não por prazer, você vai pecar por acidente, entende? Não por alegria, não por premeditação, você vai pecar por acidente, porque quem está em Cristo Jesus não tem prazer no pecado. Então eu vou à igreja porque eu tenho prazer de ir na igreja. Eu tenho prazer de adorar a Deus, de celebrar a Deus, como por exemplo num domingo maravilhoso desse, num domingo abençoado desse. Eu não vejo a hora de chegar 6 horas da tarde, às 18 horas, para eu poder ir para a igreja, adorar a Deus, celebrar ao Senhor, exaltar o nome daquele que me salvou, aleluias, com prazer no meu coração e com prazer na minha alma, porque eu sou salvo. Eu poderia estar condenado eternamente por conta dos meus atos. Eu poderia estar condenado eternamente por causa de uma natureza que eu herdei, uma natureza pecaminosa. Mas Jesus veio com a sua graça, Jesus veio com a sua magnitude, com a sua benevolência. E Jesus se entregou na cruz, morreu naquela cruz para dar a mim e a você a vida eterna. E quando ele fez isso, querido, aleluias, eu saí da condenação, do reino das trevas, do império das trevas, e fui transportado para a salvação, para o reino da luz de Jesus Cristo. Recebi uma nova natureza, agora uma natureza santa, uma natureza divina que luta contra o pecado, não tem prazer no pecado, mas tem prazer na lei de Deus. Aleluias! A estes, Jesus jamais lançará fora. Está entendendo? Romanos 8, 35 ao 39. Romanos 8, 35 ao 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Eu acho lindo a construção desse texto, é muito poético, é maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará ou nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada,
nada. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Nós somos frutos do amor de Deus. Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amados, é suficiente. Ah, quantas pessoas eu encontrei na vida dizendo assim, pastor, é quase impossível ser salvo, pastor. É impossível, é muito difícil ser salvo. As pessoas que dizem é muito difícil ser salvo são as pessoas que creem na salvação pelos méritos, creem na salvação por aquilo que elas fazem. E aí, amados, aí a religião se torna um fardo terrível, pesado, insuportável, porque você vai tentar ser uma pessoa que você não é, você vai tentar ter uma personalidade que você não tem. Olha, entre os discípulos de Jesus havia personalidades diversas, né? Nós temos o Pedro que era completamente sanguíneo, Pedro que era afoito, Pedro que era extrovertido, Pedro que estava a todo momento ali. E nós temos discípulos que a gente nem ouve o nome deles, de tão introvertido que eles eram. Nós temos João Batista, que era mais calmo, mais tranquilo, mais sossegado, um jovem mais tranquilo e mais sossegado, e assim por diante, queridos. Então você não tem que mudar a sua personalidade para ser salvo. Não, você tem que mudar a sua natureza. É a natureza que é mudada. E como eu faço para mudar a minha natureza, pastor? Você não tem como você fazer. Você apenas crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e o resto é com Jesus, porque quando você crê, se arrepende, quando você crê e se arrepende, você recebe o Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus, os seus olhos se abrem e você começa a enxergar o reino de Deus, você começa a enxergar as coisas eternas, porque quem não nasce de novo, quem não nasce da água, quem não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. Então, a partir desse momento, você está salvo. Então, quando você crê numa salvação por mérito, porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo, porque você faz isso ou deixa de fazer aquilo, a primeira coisa que acontece é que você começa a ser um juiz, você começa a apontar o dedo para os outros. Ah, aquela pessoa ela não faz isso, então ela não tá salva. Olha o que aquela pessoa, ela diz que é crente, olha o que ela fez, ela não está salva. Você começa a ser um juiz, você começa a apontar o dedo para os outros. E quem é tu? Quem te colocou como juiz? Quem és tu que julgas o outro? Olha o que diz Romanos capítulo 2. Vamos lá para Romanos capítulo 2? Olha lá, Romanos capítulo de número 2. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a si mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. És inexcusável. Quando você julga o outro, você se torna réu quando você julga. Você se torna réu quando você julga os outros. Então, quando você tem uma salvação meritocrática, que vem de méritos, a religião, mesmo o cristianismo, que é a religião da liberdade, que é a religião da leveza,
que é a religião que nos salva, que nos cura, que cura o nosso emocional. Isso é cristianismo, querido. Jesus não veio trazer peso para ninguém. Jesus veio trazer liberdade. Jesus não veio trazer condenação. Jesus veio para salvar. Capítulo 3, versículo 17 do Evangelho de João, disse Jesus: porque o Filho do Homem não veio para condenar, mas ele veio sim para salvar. Olha lá, vou ler direitinho. João 3:17. Olha lá. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio para salvar. E não salvar pelos nossos méritos, porque se fosse pelos nossos méritos, não haveria necessidade de Jesus vir. Ele veio para nos salvar pela graça, pelo favor. E eu estava dizendo, para continuar, que o sacrifício dele é perfeito, perfeito. A única coisa que eu tenho que fazer, aleluias, é crer nele e me arrepender dos meus pecados. E então ele fará o que necessário for para que eu seja salvo, para que eu entre na eternidade junto com Jesus Cristo de Nazaré. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Olha o que diz a pequena carta de Judas. Judas é uma carta antes do Apocalipse. Judas, no versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aleluias, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. Eita, que delícia! Como é delicioso ter essa convicção, amados, de salvação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Pastor, eu tenho medo de pecar. Nossa, que ótimo, isso é bom, você tem o temor de Deus. Porque é o temor de Deus que me traz medo para o pecado. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de toda a salvação. Aleluias! O temor de Deus é o princípio da sabedoria, melhor dizendo. Então você tem medo de pecar, que ótimo! Mas não tenha medo de pecar com medo de perder a salvação. Tenha medo de pecar com medo de ofender aquele que te salvou, que fez tamanha salvação e tão grande sacrifício pela nossa salvação. Por isso sim, você deve ter medo de pecar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar irrepreensíveis com alegria, com leveza, com paz, com tranquilidade, perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Então você não tem que desenvolver um relacionamento cristão, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o nosso Senhor Jesus baseado no medo de perder a salvação. Não, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de paz, cheio de alegria no seu coração, de alegria na sua alma, sabendo que Ele é poderoso para te salvar e para livrar de todos os males. A Ele seja a glória. Amém? Então, nenhuma força, nenhuma circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma, não há força que possa fazer isso. E por último, ainda que nesse tema falando sobre eleição, o novo nascimento, o perdão, a justificação,
a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, o que é que nos assegura a permanência na graça da salvação? O que nos assegura, amados, a permanência na graça da salvação? O que nos assegura, o que nos dá garantia de que nós somos salvos é o novo nascimento. Você nasceu de novo, né? Tem aquela música do André Valadão, eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Pastor, o que eu faço para nascer de novo? O que você faz para nascer de novo? Você se arrependa e crê no Senhor Jesus. A partir do momento que você se arrepender e crer em Jesus, então você precisa nascer da água, você precisa nascer do batismo, você precisa ir à igreja e ser batizado como Jesus foi batizado. Esse é o verdadeiro batismo. O batismo da imersão, porque a palavra batismo significa, na sua etimologia, imergir ou afundar em águas. Você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. Quando é que eu nasço do Espírito, pastor? No exato momento em que você crê em Jesus e diz, eu me arrependo dos meus pecados, e um dos principais pecados que eu me arrependo é o pecado de ter querido, de ter sido o dono das minhas próprias decisões. O pecado de achar que eu era capaz de dirigir a minha própria vida. Então, quando você se arrepende, você se entrega a Jesus, você nasce de novo. E o nascer de novo garante a nós a permanência na graça da salvação. Então, é um novo nascimento, é o perdão de Deus. O perdão de Jesus Cristo nos garante aí essa nossa permanência na salvação, a justificação que vem de Jesus Cristo de Nazaré, a adoção como filhos de Deus, a eleição, o dom do Espírito Santo, isso são as coisas que asseguram os salvos a permanência da salvação. Então você não precisa ter medo. Então você não precisa fazer mais nada para adquirir a salvação. O que você precisa fazer é desenvolver essa salvação. Isso você precisa fazer. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Então você precisa desenvolver. E como é que eu desenvolvo a salvação, pastor? Fazendo o que você está fazendo agora, estudando a palavra de Deus. Como eu desenvolvo a salvação, pastor? Orando, tendo relacionamento com Deus, desenvolvendo uma intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus você se desenvolve na oração, no clamor, na leitura bíblica, né? Como que você desenvolve a salvação? Lendo a Bíblia, tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Como que eu desenvolvo a salvação? Obedecendo a palavra do Senhor. Obedecendo, colocando em prática a palavra de Deus. Assim você desenvolve a salvação. Amados, mas a leitura bíblica, ela é muito pequena. As pessoas leem muito pouco a Bíblia. Como que ela poderá colocar em prática a palavra se ela lê muito pouco a palavra, entende? Então você precisa, meu querido, você precisa, minha querida, ler, meditar na palavra para você desenvolver essa salvação. Como eu desenvolvo a salvação? Obedecendo a palavra, colocando a palavra. Deus é o nosso Pai. A palavra de Deus é a instrução do nosso Pai a nós. É o nosso Pai nos ensinando qual é o caminho correto. É o nosso Pai com muito amor nos ensinando qual é a direção correta. É o nosso Pai com muito amor nos ensinando qual o caminho que nós devemos trilhar.
E quando você começa a trilhar este caminho, a andar por este caminho, você está desenvolvendo relacionamento com seu pai. Ele vai olhar e vai dizer, olha filho, olha meu filho Jesus, olha Espírito Santo, que filho agradável, que é aquele filho, olha, ele está andando pela nossa verdade, ele está andando pela nossa orientação. E aí a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai começar a transbordar no seu coração. Vai começar a transbordar na sua alma. Vai começar a transbordar na sua existência. A paz que você tanto procura nas coisas que você compra. A paz que você tanto procura nesse ato de dizer assim, eu quero ser alguém. Você vai encontrar nesse desenvolvimento de relacionamento com Deus. Como eu desenvolvo, pastor, a minha salvação? Indo à igreja. Indo à igreja, sabe? Indo cultuar, indo celebrar a Deus, indo adorar a Deus, indo ouvir a palavra para que essa fé aumente cada vez mais, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E entende, querido? É esse o processo. Aí você vai desenvolver a sua salvação. Você vai caminhar cada dia para mais próximo do Senhor Jesus. E à medida que você vai caminhando para mais próximo do Senhor Jesus Cristo, você vai então se enxergando, seus olhos vão se abrindo e você vai enxergando o reino de Deus. Porque quando você não enxerga o reino de Deus, a religião se torna um fardo cheio de ortodoxia. Quando você não enxerga o reino de Deus, a religião se torna um fardo cheio de peso, de angústia, muitas vezes um fardo insuportável. Quando você não conhece o reino de Deus, a religião se torna um fardo cheio de regras, cheio de coisas para você fazer para alcançar a bênção de Deus. Mas quando você enxerga o reino de Deus, a religião se torna leve, ela cura, ela se torna um fato curador, um fato de cura ao nosso coração. Então vamos falar sobre o reino de Deus, vamos iniciar hoje, se a gente não terminar hoje, a gente termina domingo que vem. Enquanto há vida, nós estamos aqui para fazer isso, enquanto há saúde e paz, Deus bondoso. O reino de Deus é o domínio. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e eterno. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Deus tem o domínio da soberania, amados. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é soberano. E o reino dele, além de ser soberano, é universal. Universal. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. E é eterno. O reino de Deus é eterno, é sempre eterno. Amém? Então, em primeiro lugar, é também o domínio de Deus no coração dos homens. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é também o domínio de Deus no coração dos homens que, voluntariamente, a Ele se submete pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. Então, o reino de Deus também é o domínio de Deus no coração do homem, desse homem que voluntariamente se submete a Deus por meio da fé, aceitando-o como seu Senhor e seu Rei, reconhecendo-o como seu Senhor e como seu Rei. É assim o reino invisível
no coração dos regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Então, o reino de Deus se manifesta pelo testemunho daqueles que verdadeiramente são nascidos de novo. Tem muitas pessoas nas igrejas que não dão testemunho? Tem. Tem inúmeras pessoas nas igrejas que não dão testemunho. Elas vão para a igreja, mas elas compram e não pagam. Elas vão para a igreja, mas elas ludibriam os outros. Elas vão para a igreja, mas são mentirosas, são caloteiras, são fuxiqueiras, são mexeriqueiras. Elas vão para a igreja, mas são prostitutas. Elas vão para a igreja e são comete a fornicação. Elas vão para a igreja, mas elas roubam os outros. E assim por diante. Existem muitas pessoas, talvez seja o maior número, e isso em todas as religiões. É engraçado que a religião evangélica recebe o pau nas costas, né? Mas isso existe em todas as religiões. Entre os evangélicos, católicos, espíritas e assim por diante. Por quê? Por que que entre os evangélicos, e é deles que eu quero falar, existem pessoas que vão para a igreja e dão esse tipo de testemunho negativo, esse mau testemunho? Porque são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não permitiram que Deus tenha esse domínio nos seus corações. São pessoas que não se submeteram ao senhorio de Deus. Até perguntei na igreja domingo passado, né? Para o crente em Cristo Jesus, para os filhos de Deus, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que nasceram de novo. Existe livre-arbítrio? E alguns irmãos dizem, existe sim. Não, não existe, sabe por quê? Porque no seu livre-arbítrio, no meu livre-arbítrio, eu constituí um Senhor sobre a minha vida. Eu reconheci Jesus como meu Senhor, eu o aceitei como meu Senhor, eu o elegi como meu Senhor. E se há um Senhor sobre a minha vida, então, meu querido, minha querida, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu tenho alguém que manda em mim. Porque ter um Senhor, você que já serviu o exército, seja a nível de tiro de guerra, ou seja a nível de quartel, você vai saber o que eu vou dizer agora. Quando você vai para o exército, né, lá o seu superior, você trata ele apenas com sim, Senhor, não, Senhor. Pois não, Senhor, claro, Senhor. Quando você tem um Senhor sobre a sua vida, você não faz o que você quer. Você não é o dono das suas decisões. Antes de uma decisão, você consulta o seu Senhor. E se ele disser sim, você então diz sim, Senhor, muito obrigado. Se ele disser não, você então diz sim, Senhor, muito obrigado. Se ele disser espere mais um pouco, você diz sim, Senhor, muito obrigado porque me respondeste. Pastor, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, pastor. Eu oro tanto, pedindo para Deus uma direção, não consigo ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você conhece pouco a Bíblia. Se você conhecer bastante a Bíblia, a voz de Deus está aqui, ó. A voz de Deus está nesses 1189 capítulos da Bíblia. Nesses 1189 capítulos da Bíblia está a voz de Deus. Não precisa ninguém dizer para você, eis que eu te digo, meu servo, faz isso, faz aquilo. Não, não precisa. A voz de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a direção de Deus para a sua vida, as respostas de Deus que caminhará você triunfante de vitória em vitória, está aqui na Bíblia, nesses 1189 capítulos. Eu já vi tantas pessoas se direcionar por esse eis que eu te digo, meu servo, e que sofreram muito, sofreram demais. Mas eu já vi tantas pessoas caminhar por esses 189 capítulos. É lógico que não é perfeita, não são pessoas perfeitas,
Mas lutar para andar por esses 189 capítulos, se dá tão bem na vida, ser tão abençoada, ser tão cheia de alegria, de paz, de gozo, porque esse é o fruto do Espírito. Então por que, pastor? Porque você não obedece à palavra de Deus. Quando não há obediência à palavra de Deus, nós tomamos decisões por nós mesmos, achando que nós ainda temos livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio morreu quando eu disse, Senhor Jesus, se torne o Senhor da minha vida. Venha, Senhor Jesus, dominar a minha vida. Ali o meu livre-arbítrio morreu. Ali não tenho mais livre-arbítrio, eu tenho um Senhor que é soberano no meu coração, porque eu recebi, porque eu aceitei, porque eu me submeto à palavra dele pela fé, eu me submeto a ele pela palavra. Por isso que você tem que congregar, e congregar numa igreja que o pastor pregue a palavra, numa igreja mais próxima da Bíblia, para você não sofrer. Talvez você congregue em uma igreja onde é pregado cada dia ali uma palavra de autoestima, onde é pregado cada dia ali uma palavra de autoajuda, uma palavra motivacional, e talvez você saia dali cheio de emoção, cheio de autoestima, mas no outro dia a sua vida continua do mesmo jeito, na outra semana a sua vida continua do mesmo jeito, no outro mês a sua vida continua do mesmo jeito. Amados, amadas, mude. Vá para uma igreja que ensina a Bíblia, porque se você andar pela Bíblia, a sua vida será de vitória em vitória, paz na alma, felicidade no espírito, tranquilidade no Espírito. Então vamos ver o que diz Daniel. Vamos lá para o livro de Daniel, Velho Testamento, Daniel, capítulo de número 2 e versículo 7. Daniel 2 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 7. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículo 37, não, desculpe-me, é Daniel 2, 37, não Daniel 2 e 7, desculpe-me, Daniel 2 e 37, olha lá. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. Quem é que dá o reino aos homens? É o Deus do céu. Quem é que dá o poder aos homens? É o Deus do céu. Quem é que dá força aos homens? É o Deus do céu. E quem é que dá glória aos homens? É o Deus do céu. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou. E onde quer que habite os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves dos céus, fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então Daniel está interpretando o sonho que Nabucodonosor havia tido, e ele tinha sonhado com um homem que tinha cabeça de ouro. E Daniel está dizendo assim, Deus lhe entregou nas mãos os animais do campo. É Deus que faz isso, é Deus que nos dá autoridade. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E aí Daniel vai dizendo, então, amados, todo poder, todo domínio é Deus que nos dá. Você precisa se relacionar com Deus para que o reino de Deus domine, o reino invisível de Deus domine o seu coração e leve você a um domínio sobre as coisas que na verdade existem e estão aí para os filhos de Deus. Olha lá Isaías, vamos ver a nossa Bíblia em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Quem é que dá o domínio? O reino de Deus, amados,
é o domínio soberano e universal do Deus eterno. Isaías 9, 6 e 7. Olha lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o poder de príncipe, está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, e sobre o trono de Davi o seu reino, e sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Glória, glória, glória a Deus. Amém? Então o reino, o domínio de Deus, amados, é eterno e universal. E o reino de Deus está, esse domínio está no coração do homem que se submete a essa vontade de Deus. Vamos ver Mateus. Mateus, capítulo de número 4 e versículo 17. Mateus 4 e 17. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Glória a Deus. Na verdade, o reino dos céus está em nossos corações. Amém? Lucas, capítulo 17. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 20. Lucas 17 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Lucas 17 e 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele é invisível no coração dos homens. Ele não vem com aparência da exterioridade. Vamos ver ainda Lucas capítulo 4 e versículo de número 43. Lucas 4 e 43. E ele, porém, disse-lhe: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então talvez você é uma pessoa que sempre perguntou: o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração do homem que se entregou a Deus. Do homem que aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então é assim o reino invisível nos corações dos regenerados, que opera no mundo e se manifesta, esse reino se manifesta pelo testemunho dos seus súditos, das pessoas que fazem parte desse reino, das pessoas que foram regeneradas. Nós vamos ler ainda João, já estamos chegando no final, vamos ler João capítulo 18 e versículo 36. João 18, 36 diz assim, olha: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então preste atenção em uma coisa, queridos. Lá nos Estados Unidos existe a Embaixada do Brasil, a Embaixada Brasileira. Dentro das divisões, da demarcação do tamanho daquela embaixada, ali dentro o que rege é a lei do Brasil. Ali dentro as pessoas falam em português. Ali dentro as crianças dos operários brasileiros que estão lá, elas são ensinadas de acordo com o currículo
brasileiro. Ou seja, há um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos, assim como há um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil, na embaixada norte-americana no Brasil e de outros países também, estou usando esse como exemplo. Queridos, o reino de Deus, a embaixada do reino de Deus é o nosso coração, está na nossa interioridade, está em nós. E essas leis, esse poder, essa manifestação do reino de Deus no mundo é através de nós que nascemos de novo e que temos Jesus como nosso Senhor, que andamos segundo esse poderio de Jesus. Este é o terreno celestial. Por isso que nós não somos mais daqui, nós já somos dos céus. Mas somos dos céus e manifestamos ao mundo, às pessoas que estão andando, esse reino que é o reino sempre eterno. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 3 ao 5. João 3, 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está no coração, ele não é visível. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, queridos? É preciso nascermos de novo. Você já nasceu de novo? Você já tem permitido Jesus ser o Senhor do seu coração? Jesus estabelecer a embaixada celestial em você? Você já tem permitido isso? Você já tem mostrado ao mundo que você é um embaixador do reino celestial? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua alma, que Deus abençoe o seu espírito, que Deus te dê vida, que Deus te dê paz, que Deus dê alegria na sua existência, que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o poder do Senhor Jesus Cristo seja derramada em seu coração desde agora e para sempre. Amém? Hoje, às 18 horas, na Avenida Rio Grande do Norte, 2800, Praça Tamoio, nós estaremos reunidos. A entrada da igreja é pela Rua Tupi, tá? A entrada da igreja é pela Rua Tupi. Mas nós damos o endereço da Avenida Rio Grande do Norte, 2800, porque também é templo da igreja, tá? Então fica mais fácil de você localizar. Só que a entrada é pela esquina. Você vem na esquina, você vai ver ali a entrada da igreja. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Espero você. Venha fazer uma visita para a gente no culto. Venha cultuar com a gente hoje às 18 horas. Deus abençoe. Fique com Deus. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.